Olá pessoal, está começando o nosso Empreender aqui na Rede Sim. Como você sabe, toda semana um programa inédito e nesse ano de 2021 traremos algumas novidades para você que eu já falei aqui daqui a pouquinho. É só as coisas melhorarem dessa questão do lockdown, da restrição, da quarentena, né? Não sei o nome que a gente vai dar certo, cada hora nós temos uma surpresa. Na nossa região, nós estaremos fazendo as nossas tomadas externas. Nós vamos estar gravando programas direto da empresa, direto da indústria, direto do comércio. Ou seja, nós vamos fazer o empreender sair porta fora. Mas como todos sabem, cada dia nós temos um convidado e hoje eu tenho uma grata surpresa, porque o entrevistado de hoje é um amigo meu também de longas datas e corredor de kart. Então, para quem aí nos assiste, né, que tem acompanhado o Empreender, eu passei uma época da minha vida aí perdendo algumas corridas para esse cara que está aqui do meu lado, né? Eu tenho a grata satisfação do nosso entrevistado de hoje, Rodrigo Martins. Rodrigo, muito obrigado, né, por aceitar o convite do Empreender e estar aqui conosco. Eu que agradeço, Marcelo. Boa tarde a todos, telespectadores. É um grande prazer, né, estar aqui com você, porque além de um grande apresentador, é um amigo pessoal, de longa data, inclusive. Rodrigo, eu falei do kart porque não dá pra gente esquecer. Mas Rodrigo, natural de Linhares, né? Sim. Nasceu aqui. Se apresente, né? Se apresente, Rodrigo. Rodrigo Martins, né? Natural de Linhares, 41 anos, vou fazer 42 agora em abril. 3 filhos, uma esposa maravilhosa. É isso, empresário aqui da região, tentando sobreviver nessa turbulência toda. Tentando sobreviver nessa turbulência toda, né? Filho de Gilmar Martins. Gilmar Martins e Rogéria, né? Eu quero aqui deixar um grande abraço. Daqui uns dias chamar Gilmar para aqui, porque a história do Gilmar também é bonita, né? Então, Gilmar, um grande abraço. Rogéria, conheço a família toda. Juliana, né? Isso. Você não falou, né? Uma esposa, ele não falou o nome. Você que não escutou, rapaz, né? Se voltar a gravação... se não falar o nome, você apanha em casa. É verdade. Né? Rodrigo, como natural de Linhares, estudou, se formou? Sim, tenho curso de administração, né? Me formei na antiga FACIASC, né? Na faculdade aqui do município. Hoje sou um empresário local, né? Tenho umas empresas aí, como você sabe, de exportação de frutas. Sim, mas vamos falar lá do início, né? Como eu sei, mas aqui nós temos que falar para que Linhares conheça um dos ramos mais importantes que nós temos hoje, né? Você começou ali com seu pai já tinha a Martins Irrigação, não é? Sim. E também tinha a roça, seu pai ainda trabalha agricultor, né? Eu cresci com a família, né, sempre as raízes mesmo sempre foi do campo, né? Então, assim, não só da família do meu pai, mas da minha mãe também. E com isso, meu pai, desde novinho, acompanhando ele, né, nas andanças da vida. Ele viajava muito e eu não tinha nem, acho que tinha 10 anos de idade, já viajava com ele, mundo afora. Não tinha muita essa coisa de avião e tal. Era mais simples, viajava para vender mercadoria, irrigação, máquinas agrícolas. Então fui conhecendo o Brasil assim junto com ele. Isso me deu muita experiência, eu sou muito grato a isso. Eu acho que foi uma passagem da minha vida muito rica da minha vida, né? Apesar de ser criança, estudava, claro, normalmente, nunca deixou de estudar, meu pai e minha mãe. Sou grato a eles por tudo que eu vivi quando vivi junto. E isso aí me enriqueceu muito. E depois fui ali convivendo junto, trabalhando junto e tal, até então montar a minha empresa, né? E sair, não ser familiar mais, mas uma coisa... Uma coisa grande, né? Você foi desde os 16 anos trabalhando ali com seu pai, né? E o empreendedorismo, você acredita que essa experiência do seu pai, esse gosto de ficar vendendo, de ficar andando, oferecendo produto, é dessa veia que nasceu toda a vontade de crescer, de montar uma empresa, de fazer? Com certeza. Eu acho que, assim, eles me desafiavam demais, né? Principalmente meu pai, né? Conta isso aí pra gente. Todo dia era um desafio. Eu falo que eu acho que ele me testou muito tempo.
E a cobrança era muito grande. Mas hoje a gente vê assim, claro, no início a gente é mais jovem, a gente não vê o que aquilo acarreta na frente. E hoje... Olha, isso é muito importante, viu? Eu vou parar um pouquinho para dar um parêntese, porque muitas vezes quando jovem... Quando jovem nós não temos, né, não sabemos o que é ter uma vida adulta, né? As responsabilidades, né? Manter uma família, né? São fases da vida diferentes, realmente. O jovem tem que ter o momento de lazer dele, mas ele tem que ter aquele espaço, e aí vem de berço. São os pais que inserem, né, todas essas qualidades e que, assim, é o papel do pai, né? Tá acompanhando a criança, o jovem, para que ele possa seguir uma carreira assim pessoal e empresarial, né, de grande sucesso. E esse apertão, que eu vou chamar de apertão, né, que Gilmar sempre lhe deu, sua mãe, Gilmar ali, que sua mãe sempre estava junto ali na Martins, né? Ele sempre falando, vai, e ela segurando, porque também tem que ter, né? Tem que ter. Tem que ter o equilíbrio, né? Tem que ter o equilíbrio, não é só vai. Opa, tem limite para tudo. Mas olha, isso fez de você muito competitivo. Porque agora eu vou lembrar um pouquinho, o Rodrigo era um dos grandes campeões do kart. Né? Quem é mais antiguinho aí de Linhares, viu que a gente tinha todas aquelas competições de kart. O kart aqui em Linhares, ele chegou a ser um dos campeonatos estaduais com mais regularidade, na época que nós corríamos, eu vou falar nós. Mas olha que interessante, o quão competitivo era Rodrigo. Né? O Rodrigo, quando ele entrava na pista, realmente, ele deixava a gente tremendo, porque era o cara a ser batido. O que você acha do kart nisso? Esse espírito competitivo, esse espírito de garra, de que vou ser campeão, eu tenho que vencer, eu tenho que lutar. Cara, foi uma experiência incrível, Marcelo. Tenho saudade até hoje. Nos bastidores aqui te contando, que eu tenho algumas fotos lá. Fico olhando, rapaz. Foi fantástico, porque, como você falou, a vida esportiva, ela te remete a ser cada vez mais competitivo. Então você leva aquilo também para o seu pessoal, para o seu mundo empresarial, entendeu? Então você quer sempre estar à frente. Você também sabe que tudo tem limite, você não vence todas. Sim. Mas você tem que sempre pensar em vencer. O vencer é consequência, é claro, mas aquele detalhezinho que não te fez vencer, você vai ter que ficar ali examinando. Outro dia eu conversei justamente com isso com um colega de trabalho meu, e a gente estava falando, eu falei, eu vou te falar um negócio. Eu vivi, eu acho que 12 anos correndo de kart, né, naquela época. E parece que não era bastante competitivo. Nós tínhamos grid, chegamos a ter grid de 30 karts, não sei se você lembra. Lembro disso. Então, assim, quando eu não conseguia chegar ali onde eu queria, era interessante. Tínhamos nossos mecânicos, ficava a semana toda, todo dia à noite, pós-trabalho, ia na casa do mecânico e ficava tentando descobrir o porquê que nós não tínhamos conquistado almejado aquele E apesar de ser um esporte amador, você vê que existia a competitividade e era um fio de cabelo que muitas vezes fazia diferença. Um fio de cabelo, isso que era mais interessante, isso que é interessante, gente brigando ali por E você não abandonou, né? Porque o ano retrasado você foi campeão no Barródromo, né? Pois é, então, aí a gente nunca pode abandonar o que gosta. A mudança do kart pro Barródromo foi simplesmente os 25 quilos a mais. Mas e é uma comunidade super bacana, assim, você conquista novas amizades, é fantástico. Eu acho que a pessoa, para ser completa, ela tem que ser completa em tudo, né? No seu momento de lazer, no seu hobby, no seu trabalho, na sua vida familiar. E eu tento dividir esses espaços para que sejam completos, né? E isso é fantástico. Isso é muito bom. E Rodrigo, aí nós criamos, nós não, né? Aí você partiu para a UGBP. Mas antes da UGBP, você já estava plantando com o seu pai mamão na época? Ou não? Seu pai era muito café, não era? Não, então, um pouco antes da gente montar a empresa, eu, meu pai e meu irmão também, né, que sempre esteve junto dessa parte agrícola, nós já tínhamos plantio de frutas, né? Já tinha, né? Então, assim, e já vendíamos para empresas na época que estavam instaladas aqui na região. E aquilo despertou curiosidade, foi onde nós conhecemos uma pessoa lá fora, e ele viu o potencial do negócio, era mais uma empresa, a gente tinha boas intenções, e tudo foi acontecendo, e em 2005 nós começamos nossas atividades de exportação.
Em 2005, aí você já vendia para o mercado interno, Já especificamente mamão. Mamão. Né? A UGBP, ela é específica de mamão. Era, Não, né? No Era início, quando sim. nasceu. Isso. E quem faz parte da UGBP? Hoje é um grupo empresarial, né? Nós estamos montando uma holding. Nesse grupo nós temos 3 sócios, né? Eu, Jossaí Marim e Emerson Adame, nós temos nossas divisões de cotas lá. É um grupo empresarial porque não é só o GBP+, né? Existe mais 2 empresas alocadas nesse grupo. Então, assim, são empresas que trabalham no ramo de fruticultura, né? Produzindo, comercializando e exportando as frutas. Hoje a gente, além de mamão, nós exportamos também raízes, né? Com essas empresas. Alguma coisa com outras frutas, mas com um portfólio muito pequenininho, uma quantidade muito irrisória que não justifica nem falar. E temos uma outra empresa paralela também, que é uma agroindústria, que estamos agora iniciando as atividades com suco natural. Bom, é muita coisa que você falou aí que eu quero que você destrinche um pouquinho. Mas, como tempo de televisão a gente tem que dar sempre um pulinho, nós vamos para o nosso intervalo, não saia daí, é rapidinho. Daqui a pouquinho nós estamos de volta para mostrar como cresceu uma empresa em Linhares e hoje detém 20% de toda a exportação de uma única fruta no nosso país. Nós voltamos já. Estamos de volta, né? O Empreender de hoje com essa figura linda aqui, Rodrigo Martins, a gente falando um pouquinho da nossa época de kart, falando das frutas, do trabalho dele, da UGBP, que é a empresa dele, e nós vamos destrinchar um pouquinho porque essa empresa ganhou um renome e um espaço na fruticultura brasileira muito grande. Rodrigo, você estava falando, nós estávamos falando no intervalo. Através da UGBP Fruta, você chegou à Abrapex também. Sim. Né? A Abrapex, Associação Brasileira, você foi presidente por quanto tempo da Abrapex? Então, fiquei à frente da Abrapex por 6 anos. Com a saída do Francisco Faleiro, que era o antigo presidente da associação, né? Um dos fundadores da Calimã Agrícola. Então, com a saída dele, ele afastou dos negócios também. Eu estava ali já bem acompanhando as atividades e fui nomeado, passei a integrar então o quadro da presidência, toquei durante 6 anos e agora passei o bastão para o meu colega Bruno Pessotti também, que é um dos proprietários de uma das empresas aqui também na região. O Bruno, né? Um abraço também ao nosso querido Bruno Pessotti, já está sendo convidado também para sentar aqui, para contar a história dele também. Mas Rodrigo, você estava me dizendo que a UGBP foi crescendo, hoje vocês exportam principalmente o mamão, né, que ela cresceu, mas você já tem uma segunda empresa, que é a Fruit. Doce Fruit. Doce Fruit. E agora também a empresa de suco. Né? Como é que será o nome do suco? Já tem? Sucos Alegra. Sucos Alegra. Quando é que nós vamos estar com esse suco nas prateleiras do supermercado? Dentro de 15 dias aí, a gente acredita que já vai estar espalhados aí. Não só aqui, mas na região de Grande Vitória e do Rio de Janeiro também. Então, é mais uma empresa, né, Rodrigo aí, mais uma empresa se destacando no cenário. E o Rodrigo também falou pra gente que hoje ele detém 20%, é isso mesmo, Rodrigo? O nosso grupo empresarial detém 20% das exportações brasileiras de papaya. De mamão papaya. Né? Que é bem relevante se você for contar, e é um trabalho, além de gratificante, mas muito difícil, né? Porque com a pandemia, as nossas exportações de mamão é uma fruta muito perecível. Então, quase que 100% da exportação é aérea. Com a chegada da pandemia, você sabe muito bem, né? Nós sabemos que o setor aéreo foi muito prejudicado. E nós exportamos principalmente em aviões de passageiro, né? Por conta do frete ser mais acessível e tal. E ter muito mais opções, né, de voo, né? Tínhamos muito mais opções porque o brasileiro viajava muito, né, antes da pandemia. E com a chegada da pandemia, nós, assim, tivemos um baque muito grande no início porque ficamos sem muita solução.
Aí partimos mais para aviões de cargas, né? Só que são aviões mais caros, né? Os fretes, o custo de um avião de carga hoje é só em cima da carga, não é diferentemente do que é do É. passageiro. E, Então isso afetou muito o setor no início. e como é que está esse dólar? Porque o dólar agora está batendo lá nas alturas. A gente que está aqui do lado de fora, vamos assim dizer, né? Nós que somos a população em si, a gente sabe que o dólar subiu, então tá bom para o exportador. É realmente assim? É essa maravilha ou ainda tem os percalços? Eu confesso para você que, claro, o dólar, a conta é fácil, o dólar mais alto, você exportando, você tem um retorno maior, né? Agora vamos colocar os parênteses, né? Nós temos nas exportações, um desafio muito grande é chegar com essa fruta com qualidade no cliente. Então, se você não tem uma logística adequada, você já existe um percentual de perda nisso. E quando você tem uma perda com um frete aéreo o dobro do que era antes da pandemia, então, quer dizer, essa perda, se era de, exemplo, 6%, se torna 12% ou mais. Então, esse custo volta para você, entendeu? Se tudo fosse perfeito, seria mil maravilhas. Sim. Outro fator também muito relevante, e a gente tem que levar em consideração, são os custos de produção. A gente sabe muito bem, os combustíveis aumentando, os insumos, nosso principal insumo hoje para embalagem é o papelão. Além de ter subido quase 40%, você não está achando o volume que precisa. Então, assim, as dificuldades são tremendas com essa desvalorização da nossa moeda. Da nossa moeda. Então, assim, não existe só o lado bom, existe um lado também que é um lado muito difícil, mas tudo isso aí nos torna ainda mais competitivos no mercado. E isso, Rodrigo, porque a planta é vendida X dólares lá fora. E essa planta, desculpa gente, a fruta é vendida por X dólares. O preço dela não subiu em dólar, é o real que desvalorizou. É pelo contrário, né? Em alguns casos até abaixou. Então ela fica mais competitiva lá fora. Sim. E com o mesmo dólar que você recebia antes, tem que assumir toda essa cadeia de produção e insumos que aumenta. Com certeza. Esse problema, quando chega lá, um problema, ele vem, o retorno dele vem dobrado, porque vem com frete aéreo, todos os insumos gastos, né? Você tem que bancar. E levando em consideração isso, como você falou, a gente é mais competitivo no mercado. Tendo o cliente lá que recebeu uma fruta mais cara, porque o frete ficou mais caro, então o que acontece? Qual é o lado que você ainda tem uma gordura? É o lado da fruta. Então a gente acaba vendendo um pouquinho mais barato. Então uma coisa equilibra a outra, entendeu? E o mamão papai é muito aceito no mundo inteiro? Muito aceito. O mamão do Brasil hoje, vamos dizer assim, na fruta, mamão é o que tem mais destaque, né? Não só na Europa, mas Estados Unidos, Canadá e outros países. E Rodrigo, essa política nossa, a política que eu falo, no geral o Brasil, tem mamão que chega de outros lugares do mundo, né? O mundo está numa pandemia, mas de repente o desequilíbrio da moeda, o Brasil está perdendo mais, o real está perdendo em relação ao dólar, de repente tem outros países que não estão com essa perca tão grande como o Brasil está tendo da moeda. Essa concorrência lá fora chega também? Tem mamão de outros lugares do mundo. Como é que você concorre com isso? Tem. A gente costuma dizer que existe sazonalidade, né, nos países, né? Então, assim, a gente trabalha e já meio que existe um gráfico para isso. Nossa sazonalidade é no período de inverno brasileiro, que é verão europeu. Então, a gente não concorre só com mamão, concorre com as frutas de clima temperado, de clima que são cultivadas lá no destino. Então chega aqui no inverno brasileiro, essas frutas, como eles têm um volume maior lá, então são as grandes concorrentes do mamão brasileiro. Entendeu? Quer dizer, na verdade não é nem o mamão que concorre com o mamão. Não. É a fruta da temporada deles lá, que de repente fica mais em conta e a pessoa opta, né, por aquela fruta que está mais... E é natural, como aqui também. Às vezes a gente não percebe, né? Mas às vezes você está comprando um kiwi aí da Nova Zelândia, porque lá está em alta safra, e aqui não tem, e o dele chega mais barato. E aqui quando tem no sul, e aí já não importa o kiwi de lá. Então assim, só como exemplo mesmo. Sim, é muito interessante isso daí. Porque imagine vocês, né, quem está de casa, nós falamos muito do empreender, nós já trouxemos aqui
as pessoas que têm desde um salão de beleza, a que montou um lanche, como o nosso amigo Boquinha, tem tantas pessoas. Então, hoje você concorre com o mundo. Então, olha bem, o concorrente não é só o cara do mamão, né? A gente, quando está aqui no nosso mundinho pequeno, né, acha que o nosso concorrente é o cara que produz mamão também. Não, você concorre com várias outras coisas, né? Muito legal isso daí. É muito importante a gente entender esses desafios. E com esse mercado todo, com pandemia, o que você enxerga na sua vivência de empresário? Qual é o desafio do momento? Olha, Marcelo, em diversos setores eu vejo que é a sobrevivência. O desafio é sobreviver, realmente. Em outros é oportunidade. Existem oportunidades, claro, não são em todos, claro. Mas eu acho assim que, primeira coisa, nós temos que estar muito bem, vamos dizer assim, espiritualmente, né, falando. Eu acho que se você for escutar tudo que passa, hoje você sabe muito bem, a internet está aberta para tudo. Então as pessoas estão entrando assim num colapso não só social, mas mental também. Então manter a tranquilidade, eu acho que existe oportunidade para tudo aí. O problema é sério, a gente sabe, né? O Brasil, além de ter um problema de saúde, tem um problema político, né, muito sério. Esperamos que isso dê um basta o quanto antes para que a gente possa progredir cada vez mais. E vai passar, tenho certeza que isso vai passar e que tenhamos paciência e muita garra para atravessar isso tudo aí. Tá, beleza. E, bom, o suco que vai estar nas prateleiras, a gente estava conversando nos bastidores, no início só laranja. O nosso foco e carro-chefe inicial é laranja, porque laranja é um produto que nos proporciona fazer um suco 100% natural, sem conservantes, né? Sem pasteurizar. Então é preservar o sabor mesmo da laranja tirada do pé para o consumidor final. Então vamos aproveitar o espaço para quem está em casa. Daqui uns dias, daqui a 15 dias, começa a chegar nos supermercados o suco... Alegra. Alegre. Alegra. Alegra. É o suco que alegra a sua vida. Isso aí, eu vou fazer como Vai fazer, não, cuidado, é um marketing, é o suco que alegra a sua vida, alegra. Com certeza. Gente, Rodrigo, nosso tempinho ele está se acabando e a gente costuma pedir sempre um conselho. Então agora sim, direto para aquela câmera ali, né, o nosso câmera vai focalizar você. Que conselho você daria para aquela pessoa que quer começar, que quer trabalhar, que quer empreender? Planejamento. Primeiro de tudo, se vai montar um negócio, se tem o intuito de fazer algo novo, pense e planeje bastante antes, porque o mundo hoje é muito competitivo e pense sempre no que pode estar contra você. Eu acho assim, nos percalços, né? São os obstáculos. Pense nos obstáculos, como você vai poder se safar daquele obstáculo. Então, assim, o planejamento é a base de tudo. Sem planejamento você não começa nada. Não vá no susto, não vá no achismo, porque isso aí você começa e termina com, assim, um estalar de dedo. Muito bem, Rodrigo. Como eu disse, nosso tempinho, né? Foi um prazer muito grande agradecer você, né? A TV Sim está aberta, tenho certeza, e o Empreender também está aberto para a gente bater papos. Daqui a pouquinho mais falar um pouco do suco e dessa maravilha que é a sua empresa, que representa para todos nós aqui em Linhares, né? A UGBP, sendo aí a nossa exportadora principal de mamão, papaya, e 1/5 do mamão exportado pelo Brasil através das suas mãos. Isso nos dá muita alegria e orgulho de ser linharense. Eu que agradeço a todos, a você e toda a sua equipe. Foi um grande prazer, de coração mesmo, e estamos aí à disposição. Então tá jóia. Você de casa, né? Nós ficamos por aqui, continue agora com a nossa programação local.